Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra gravando diretamente de Viena e graças a Deus a gente vai ganhar muito mais nessa terra e no futuro a vida eterna. Aqui é José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. E, como diz aqui, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Pergunta aí do alguém ou do jovem rico, como é dito lá em Mateus, é jovem, aqui é alguém. Alguém. Então, o que devo fazer, Senhor, para ganhar a vida eterna? Bom mestre, né? Vamos ver o que é que o Senhor vai responder para este jovem, ou este homem, ou este notável. O Evangelho de Lucas chama notável. Olha aí. Então, estamos aqui no 28º domingo do tempo comum. Vamos mergulhar então direto no Evangelho e aí a gente vai colocar. Tem muita coisa para a gente falar, e só que a gente vai tentar dessa vez ser um pouco mais fiel ao nosso tempo do que nós temos sido ultimamente. Então eu vou começar aqui lendo. Naquele Ok. tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo: quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o homem começa perguntando o que devo fazer para ganhar a vida eterna, e Jesus, no fim, vai dizer que quem deixar casa, mãe, irmãos, filhos, campos, receberá 100 vezes mais agora, com perseguições, Com e no perseguição. futuro a vida eterna. A gente não Marcos gosta de 16. prestar atenção nessa parte das perseguições, não, mas ela tá aí. Pois é, São Marcos é o único que diz esse com perseguições, né? O É. Mateus e Lucas não fazem esse complemento aí, mas está lá no Evangelho, né? Então, vai receber 100 vezes mais com perseguições. Vale a pena receber, mesmo com perseguições? Ora não. 100 vezes mais? 100 vezes aí Se você vale, olhar né? o retorno sobre investimento, vale a pena. Manda um e recebe 100, né? É, Deixa um e recebe 100. Deixa um pai e recebe 100. é, Deixa uma mãe e recebe 100. Vale a pena, né? vale a Mas tem pena. as perseguições, né? As É. perseguições. É aquilo que a gente falou no evangelho passado. Às vezes a gente quer pegar só 100 vezes mais e quer deixar as perseguições de lado. Aí não dá, né? Pois é, pois é. Vem junto, tá no Vamos ver, pacote. vamos ver o início aí. Então, Vamos. este homem chama, este alguém, né? Aqui no Evangelho de Marcos, ele está chamando alguém, correu, é, ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, né? No Evangelho de Mateus, ele chama mestre que devo fazer de bom. Aqui Uhum. ele está chamando bom mestre que devo fazer para ganhar a vida eterna. Então, uma nuancezinha aí, mas
eu acho que dá para entender os dois lados, né? Chamar Jesus de bom, porque só Deus é bom, como Jesus vai dizer aqui, né? Só Deus é bom, e o que devo fazer de bom, né? E claro que aí fazer de ruim você não vai ganhar a vida Você não eterna, vai mas tem ganhar que a vida fazer eterna. de boa, né? De bom. O que é que você vai fazer de bom? Aí Jesus fala aqui alguns mandamentos, né? Se for pegar o pé da letra, só pega esses quatro aqui, É. e aí eu cumprindo esses quatro, eu não preciso comprar os outros seis. Isso provavelmente, assim, a gente não tem como ver o diálogo completo. Mas entra de novo naquela teoria de economizar papel. Você já sabe que ele colocou aqui é porque ele já deixa entender o todo. Né? Lembrando que um rolo de papel, né? Um pergaminho era muito, muito, muito caro. Então, o que vai escrito é o extremamente essencial. Eu imagino que Jesus deve ter dito todos. E mesmo que ele não tenha dito todos, dá para entender que E Jesus está falando são de todos todos, os né? mandamentos, né? Porque se você Todos for os entrar mandamentos. nessa questão de literalidade, eu já vi uma pessoa que Deus o abençoe que estava inferindo que Jesus não era bom, já que ele tinha dito que porque me chama Só de Deus bom é se bom. só Deus é bom, então Jesus lá não é bom, Ele, né? pois é, a A gente tem que literalidade tomar muito aí. cuidado com essa interpretação livre demais, É. porque não é bem assim. Pois é, então, Jesus responde aí que são os mandamentos, né? Entende que são todos, inclusive aqui no Evangelho de Marcos tem esse não prejudicarás ninguém, que não é um mandamento, mas, né, segundo os exegetas, foi incluído aí nesse Uhum. grupo aí dos mandamentos. Mas se dá para entender que são os mandamentos, né? Sim. Quando eu estava rezando sobre essa pergunta aí desse homem que pergunta o que devo fazer de bom, me lembrei daquela outra pergunta do legista, aquele mestre da lei, lá em Lucas, que pergunta também o Qual que devo maior? fazer de bom. Não, para fazer a vida eterna, é antes de Lucas 10, é lá no parábola do bom samaritano, Quem em é o meu que próximo? Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, né? Aliás, é o próprio legista que responde, né? E Uhum. Jesus vai responder para ele, né? É amar a Deus, né, com todas as suas forças, coração, alma, entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O próprio legista já colocou os dois mandamentos lá em Lucas 10, né? Uhum. E Jesus diz: faze isto e viverás. E aí ele, para se justificar, pergunta quem é o próximo. E Jesus conta a parábola do bom samaritano. Uhum. Mas, assim, novamente, né, a pergunta de Lucas, lá em Lucas, e a resposta de Jesus são os mandamentos. Aqui é o amor a Deus e ao próximo, Uhum. né, lá em Lucas. Aqui ele dá um exemplo de 4 ou 5 mandamentos aqui. Sim. Aí se dá a entender que são os mandamentos. Mas é, aí vem o restante do evangelho. Se, quando Jesus diz, faz isto e viverás, e aqui no evangelho diz, né, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude, então ele já estaria salvo pelo Sim. cumprimento dos mandamentos. Mas depois Jesus vai dizer que é difícil entrar no reino dos céus. É difícil ou é fácil? Você cumprir esses mandamentos é fácil? Teoricamente, Eu acho aqui que Jesus está falando do ir além aqui, que é o conselho evangélico da pobreza, né? De Santo Antão e depois de São Francisco vai falar. É aquela coisa. O que que você tem que fazer? Isso aqui. Mas se você quiser ser perfeito, não, então peraí, então vamos estender aqui um negocinho aqui a mais. O que eu vejo é aquela questão do. Se você quer o mínimo necessário só para ir para o céu, beleza, tá aqui, isso aqui já chega lá. Agora, né, o chegar naquilo que Deus quer para você, aí não, aí você tem que ir além. Mas o reino dos céus aqui que ele está dizendo é a questão, eu acho aqui também tem a questão do desapego, porque é exatamente. o rico, nesse caso aqui, ele ficou triste e ficou, tipo assim, porque ele era muito rico. É interessante dizer isso. Ele ficou rico, ele ficou triste não porque ele ia, sei lá, ele ficou triste porque ele era rico, né? Rico e apegado, né? E Faltou dizer, apegado, porque. não quis se desfazer de tudo que Jesus o convidava a fazer. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Depois vem e segue. Ele era rico.
Mas rico, além de ser rico, era apegado aos bens, porque ele não quis sair, porque ele saiu triste, É, porque era rico e era apegado, né? pegado. Porque São Francisco também era rico e não. Pois é, o Santo Antão e Santo outros santos aí Antão. na igreja, É. Eu tantos lembro santos que desses dois porque esses dois foram muito tocados por essa passagem especificamente, né? é, E São Francisco e Santo Antão. E ele não ficaram tristes nem coisa. Eles simplesmente se entregaram tudo realmente e foram seguir Jesus. pois é, mas voltando então à Voltando. pergunta, por que que Jesus diz duas vezes aqui no Evangelho de Marcos aqui, meus filhos, é difícil Difícil entrar. entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. E depois ele diz de novo, né? É, Como é difícil entrar no reino de Deus. sim, Então, reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, né? Reino dos sim. céus é mais em Mateus. Aqui é reino de Deus mesmo. Em Marcos, ele Uhum. não tem o escrúpulo de usar o nome de Deus em vão, que lá em Mateus ele não É. quis colocar reino dos céus, né? Aham. Mas entrar no reino é É difícil. difícil. Jesus diz duas vezes. Não, o tomar a sua cruz, o se desapegar e tudo mais é difícil. E eu É quero entrar aqui difícil. também num ponto, porque assim, toda vida que a gente tem nessa velho, do camelo entrar no buraco da agulha, todo mundo vai entrar e vai dizer que tinha uma agulha que era na coisa. Rapaz, não, mesmo que fosse um buraco na muralha, é difícil, é impossível um camelo passar por aquele buraco lá também. Então, tipo assim, vamos deixar de lado essas picuinhas de interpretação e pense na agulha pequenininha e pense no camelo, porque vai se surgir o mesmo efeito que Jesus está dizendo. É impossível. Só é possível com a graça de Deus. Então, assim, eu fico pensando assim, eu não sei, quando eu comecei a minha caminhada, eu achava que era possível ser santo com minhas próprias forças. Eu achava, eu adolescente, acho que adolescente a vantagem é essa, que todo adolescente fica velho, porque adolescente acha que vai conseguir mudar o mundo, que sabe tudo, né? A brincadeira que o pessoal fala. Vocês podiam aproveitar que vocês são adolescentes, vocês sabem tudo, e trabalhar, ganhar dinheiro e morar sozinhos, já que vocês sabem tudo, que vocês são adolescentes. Mas voltando, eu quando era adolescente, eu realmente achava que com a minha própria força eu ia conseguir ser santo. Hoje eu percebo que é impossível ser santo com minhas próprias forças. É impossível. Só que, graças a Deus, eu não conto só com as minhas próprias forças, né? Eu conto com a graça de Deus. E acho que aí é que está o segredo. E acho que é isso mesmo que Jesus está dizendo. Gente, não dá. É impossível. Você acha que você, apegado às suas coisas, cheio de pecado, cheio de vício, cheio de coisa, você acha que você vai conseguir entrar no reino do céu sozinho? Não vai. É impossível. Tá bom? Agora, para Deus nada é impossível. Você tem que contar com a graça de Deus. É o que na comunidade a gente chama da primazia da graça, né? Exatamente. Exatamente. É o Pelágio aí, né? No tempo de Santo Agostinho, que vê essa discussão sobre a primazia da graça aí, e o esforço próprio. Não, porque a graça, não preciso da graça, eu com minhas forças, Deus me deu a graça original, e com a graça original, com as minhas forças, eu conseguirei a salvação. Você não vai conseguir, porque aí muitos até disseram que Santo Agostinho tendeu muito para o outro lado da graça e tirou muita liberdade do homem. Não, porque só depende de Deus e não depende nada do homem. Tem Não, uma frase de Santo Agostinho que desmente isso aí. A frase de Santo pois é, Agostinho, a graça supõe a natureza. Se a minha natureza não estiver pronto, disposta, a graça não pode nada. exatamente. Então você tem que ajudar com as suas boas obras, você precisa também colaborar com a graça. Sim. Não ficar esperando, né, em berço esplêndido, não, Deus vai me salvar, né? Aquela outra piada lá do Vanessa. homem que tava no meio das enchentes lá, e disse, não, eu vou ficar aqui esperando a graça. Aí passou o homem de bote, no bote, disse, não, Deus vai me levar, vai me salvar. Aí a água subindo, e aí veio o helicóptero, e cadê? Deus vai me salvar, não quero agora não, não sei o quê. Aí o homem se afoga, chega no céu, mas cadê? Você não disse que ia me salvar? Salvei, eu mandei muitas oportunidades aí. Eu Você não mandei o quis. barco, mandei o helicóptero e tu não quis, vai fazer o quê? Pois é, então a gente tem que
agradecer e priorizar as oportunidades que Deus nos dá para fazer as boas obras que Ele permite que a gente faça, né? Mas não pode. A conversão, ela se dá a partir do momento que a gente percebe que a gente não consegue sozinho, mas que se a gente não fizer nada, também nada acontece, né? Precisa acontecer essa dupla colaboração, né? Aquele que te criou sem a sua permissão não te salva Sentir. sem a sua ajuda, né? Sem a sua... Aquele que te criou sem ti não te salvará sem ti. Pronto. Essa frase é mais específica, né? Eu, É, eu, eu tava me lembrando de uma pessoa, eu não sei se foi o Bishop Barron, né? O Bispo Barron, que estava falando sobre a salvação. Que é lá nos Estados Unidos, tem muitos evangélicos, né? E aí, você está salvo? Você aceitou Jesus Cristo? Aí diz assim, enquanto católico, eu não posso dizer que eu estou salvo. Eu posso dizer que eu estou trabalhando junto com Jesus para a minha salvação. Ou seja, não é só Jesus sozinho, não só sou eu sozinho, e não é só um momento na minha vida que eu digo aceitei Jesus, está tudo feito. Não. Eu e exatamente. Jesus estamos trabalhando para a minha salvação. Exatamente. É esse o ponto, porque nem aqueles evangélicos, né, que diz, pronto, já aceitei Jesus, já estou salvo, pronto, não preciso fazer mais nada. Não é assim. Aí também é a fé com as obras e a fé sem as obras. É a carta de Tiago lá que o Lutero estava querendo tirar, mas não dá. E o sola graça também que não funciona, né? Também tem que ter um entendimento. É a graça de Deus, tudo bem. Sem mim nada podeis fazer, né? João 15 lá. Mas, ao mesmo tempo, né? Eu sou a videira e vós os ramos. Que ele Então, está vamos dar ali. os frutos que ele quer que a gente dê ligado a ele, pela videira. A grande dificuldade, eu acho que hoje, o mundo de hoje tem de entender que da questão da causa secundária, né? Que Deus é a causa primária e nós somos causas secundárias. Que Deus, ele age dentro de nós conosco, né? Mas isso não é uma coisa que você dizer, o que você precisa para fazer uma cadeira? Você precisa de madeira, você precisa de um serrote, você precisa de pregos, você precisa de Deus, você precisa... Deus ele não está na equação, mas você precisa de Deus para fazer a cadeira. Porque sem Deus você não teria a capacidade de fazer a cadeira. Só que Deus é causa secundária. Então a gente não consegue, às vezes, perceber essa ação de Deus que acontece com a nossa total liberdade, mas sem a ação dele nós não teríamos conseguido. A carta, eu não sei agora quem foi, eu acho que foi um dos tomistas que disse assim, uma carta ela só é escrita se ela tiver papel, caneta e uma pessoa escrevendo a carta. Agora, você não pode dizer que a carta foi escrita sem a caneta, porque se não tivesse a caneta, a carta não existiria. Né? A diferença é que Deus consegue criar cartas que se escrevem em si mesmas, que não precisam de uma mão, que é o nosso caso. A caneta e o papel são causas secundárias daquela carta, mas sem elas não existiria. A diferença é que Deus está num nível além, que ele consegue, além da nossa própria vontade e da nossa liberdade, agir através da nossa vontade e da nossa liberdade. E isso é o que faz com que a nossa salvação aconteça conosco, mas nunca sem ele. Né? Porque Exatamente. só nós não conseguimos, mas nós com ele conseguimos. Né? Teresa, Exatamente. Jesus consegue muita coisa. Teresa, Jesus e dinheiro, não tem quem pare. Exatamente. Tem essa frase aí, lapidar de Santa Teresa de De Jesus, a Jesus. Teresona. É. Mas lembra também, como a gente já falou domingo passado aí, da Terezinha pequena, né? Porque eu sou a vizinha nas mãos do Senhor, porque eu sei que por mim mesmo eu não consigo nada, mas Deus vai me pegar e vai me elevar, né? O elevador lá, as mãos do Senhor que a elevava, porque ela era muito pequena, ela reconhecia a sua pequenez, né? A infância espiritual, que a gente falou também, porque nós estamos no mês de outubro, 1º de outubro é Santa Teresinha. Sim. Então, reconhecer, no tempo de Santa Teresinha, que era o jansenismo, que era um rigorismo exagerado, Que já era que quase o você tudo oposto era do... pecado, ninguém ia poder se salvar, praticamente era muito difícil, né? Por causa da interpretação dessa palavra aqui também. Às vezes a pessoa fica assim, não, é muito difícil, o próprio Jesus está dizendo.
mas não quer dizer que é impossível. Uhum. Confiar na misericórdia de Deus, né? Terezinha aí também vem nosso auxílio aí, né? O jansenismo é quase o oposto do pelagianismo, né? O jansenismo é não dá, eu não consigo. Não E né, consigo, eu é. não sou Outro é eu digno não e fui. também não é por aí. E aí Terezinha, graças a Deus também, conseguiu ser uma opositora muito concreta disso, acreditando na misericórdia de Deus de forma muito maravilhosa, né? Exatamente. Mas então, vamos. Essa parte aí do buraco de agulha aí, né? O camelo, Hum, camelos, o caminhos, é, você já falou, mas existe no grego, essa tradução do camelos como se fosse aquele cabo grosso, mas uhum, sendo o cabo camilos ou sendo o camelo mesmo, né? O problema realmente é uma comparação que é assim muito concreta para aqueles entendimentos e para hoje. Você não vai passar um camelo, seja o camelo animal, seja o cabo, por por um um buraco buraco de de uma agulha. agulha. É, Não dá. Então, mostrando essa dificuldade, essa quase impossibilidade, né? Porque, não, uhum, para se passar o camelo pelo camelo, você pode, ou você aumenta o buraco da agulha, ou então diminui o camelo. é. Duas chances, mas como é que você vai fazer, né? O canelinho desse tamanho passa. Aí um buracão da agulha desse tamanho também passa, mas que agulha é essa, né? Então, Vai costurar o que essa agulha? pois é, né? Mostra só, né, mais uma vez aí, essa passagem que muitas coisas não dá para a gente pegar as comparações, as parábolas de Jesus e achar que, né, não vamos pegar o pé da letra aqui, né? É uma comparação, é uma parábola. E Jesus às vezes utiliza realmente uma parábola com essa hipérbole, né? Um sentido muito difícil para a pessoa ter aquele choque mesmo, realmente. Quando eles ouviram essa palavra de Jesus, eles devem ter ficado espantados, como os discípulos ficaram, né? Então quem poderá Será que eles eram salvar-se, ricos? né? Aquela. Se sentiam ricos, mesmo tendo deixado tudo, ainda tão preocupados com a salvação? E quem vai poder salvar, Senhor? É, Será que eles tinham deixado tudo? Imagina o Mateus, que devia ser uma posição confortável, né? Um cobrador de imposto lá de Cafarnaum, tinha devia ter deixado um suas bocado de coisa. deixou um bocado de coisa. Mas é o Pedro que toma a palavra e tinha um barquinho lá, tinha a sociedade lá com o seu irmão e com o Tiago e João, tinham dois barcos de pesca e deixaram também. Mas ainda assim eles estão preocupados com a salvação. Não, e eles que estavam ali do lado de Jesus o tempo todo, né? Assim, você. É, é, o que me faz pensar mais um, né? Judas também estava ali do lado de Jesus o tempo todo, né? E mesmo assim o traiu. Volto de novo naquela coisa. Não vamos a cair no perigo de achar que já estamos salvos só porque já estamos do lado de Jesus, né? Porque É, teve um que é o era mais pecado próximo. contra a esperança também. Aí, me lembrando aqui da presunção, né? Uhum, Nem pela desesperança, que achar que não tem jeito, que está perdido já, nem pela presunção de achar que não, eu já estou salvo. Né? uhum. São dois pecados contra a esperança. Não, É. não podemos cair nesse pecado, nesses dois tipos de pecado contra a esperança, né? Eu particularmente acho que foi um pouco presunçoso do rapaz aqui, dizer, não, isso aí tudo eu faço desde a minha infância. Rapaz, realmente você consegue fazer isso aí tudo? É, é, Pois é. eu fico Achou pensando, será que não foi falta de autoconhecimento, assim, de dizer assim, ah não, eu sou demais, como o fariseu e o publicano, né, de dizer, não, eu complicando lá faço de todas Lucas essas 18. coisas desde a minha juventude. Mas será que Jejum faz? 2 vezes por semana, Pois é. 2 vezes. Só se precisa jejuar duas, mas eu jejuo 2 horas aqui. Isso é bom aqui. Rapaz, essa semana que a gente teve que jejuar duas vezes, que foi a segunda e a sexta, eu quase não aguentei, imagina ter que. Não. As pessoas. Pois é. Enfim, né? Cada um no seu cada qual. Mas eu acho assim que de certa forma também é igual aquele outro cobrador de impostos, né? Aquele não cobrador de impostos, né? Aquele outro fariseu que teve pouca coisa perdoada por Jesus porque demonstrou pouco amor, Simão, né? Na casa de Simão, Lucas 8, né? né? Da pecadora. Porque o que aconteceu ali? O que eu vejo assim, uma coisa também que eu acho muito bonita ali daquela passagem.
O cara tinha acabado de julgar Jesus da pior maneira possível. Se ele fosse, qual é a primeira coisa que Jesus fala para ele respondendo? Julgaste bem. Rapaz, eu só sei Jesus mesmo, porque eu mesmo não tinha paciência de dizer que ele julgou bem. Porque assim, tá acabando, julgou mal, mas ele diz, não, julgaste bem. Não, Porque, mas a resposta do Simão, do fariseu, diante da pergunta de Jesus, realmente foi certa. sim, Só que Jesus vai dar a a rasteira vem rasteira dele depois. depois, É, né? Porque diante da comparação, Jesus realmente ele julgou bem, sim, mas ele tinha pré-julgado Jesus antes, né? Se esse sim. homem Se fosse ele um, fosse. Pois é, se não, ele eu sei, fosse, mas eu tô dizendo assim, é porque Jesus elogiou o julgamento dele, mesmo sabendo que ele, 2 minutos antes, tinha julgado mal já. E Jesus e tá certo, foca no positivo nesse sentido. E ali eu vejo também que o fariseu não reconheceu os próprios pecados. Ele achava que não tinha pecado. Como ele achava que não tinha pecado, ele não tinha amor nenhum para demonstrar, porque ele não tinha nada que ser perdoado, ele estava muito bem, né? E pois ali é. ali que foi o pulo do gato, né? Porque ele perdeu a graça, né, do amor e do perdão de Deus ali, porque simplesmente não reconheceu o próprio pecado. E eu vejo também, de certa forma, esse coleguinha aí também aqui, que era muito rico, mas não reconhecia que não. Assim, eu não sei. A palavra de Deus fala que o justo peca 7 vezes, né? Então, esse É. rapaz aqui de dizer, não, e tudo isso eu tenho cumprido desde a minha juventude, me faz questionar realmente ou você tá só se enganando, entendeu? De achar que você Será é que ele um. sempre, nunca traiu a mulher, nunca levantou um falso, nunca prejudicou, sempre honrou o pai e a mãe? Será que cumpriu sempre ao pé da letra? Né? É Talvez difícil numa de maneira mais acreditar. genérica de ser, talvez ele até tenha cumprido. Mas da maneira do novo mandamento de Jesus, aquele que olhar com a mulher com desejo já pecou por adultério, com É, certeza não. pois é, mas mesmo que tenha, assim, É, seja no sentido mais amplo, né, não cometer adultério, o problema, assim, é ao longo de todos esses anos, desde a minha juventude, você isso. nunca caiu, Rapaz, nunca prejudicou ninguém, nunca honrou, sempre honrou em todas, né? rapaz. Jesus aqui não diz que ele não tenha feito, porque Jesus conhecia o homem É, também, ele não julgou, né? Jesus sim. aqui diz que ele olhou para ele com amor, né? É. E aí, olhando para ele com amor, acolheu a misericórdia, talvez até sabendo que ele não tinha sido 100% fiel, né? Mas olhou com amor e o que é que ele vai dizer? Vai, vende tudo, Tem. agora vem e segue. Aí ele foi demais. Pois é. A gente poderia Recebeu ter o tido um perdão. 13º discípulo aí, será? Pois era. Ele perdeu essa oportunidade, como você disse também, porque ele acolheu o perdão, o amor de Jesus, mesmo que ele tivesse mentindo ali naquela hora, dizendo que sempre cumpriu os mandamentos. E aí Jesus olhou para ele com amor, então acolheu aquela falha dele, até essa desculpa dele ali, mas não aproveitou a chance, né? Aproveitou a graça ali que Deus estava dando, né? Perdeu uma excelente oportunidade ali de ter a vida mudada e de ganhar a vida eterna, né? Mas. Pois é, exatamente aí vai para a nossa oração nesse dia de hoje, né? As nossas oportunidades, as perdas que a gente faz, às vezes, que Deus nos chama, e a gente vai por outro caminho por causa, razões mil aí, ele não quis, né? O apego e outras coisas aí, o apego ao dinheiro, né? Uhum. O que é que ele ganhou na vida aí? Ganhou mais alguns anos aí de vida confortável, né? Mas e depois, né? O que é que ele perdeu? Né? Ninguém sabe aí A julgar, gente né? não sabe também se ele voltou, se ele estava naquela turma que se converteu depois do discurso de Pedro em Jerusalém. Tem tantas oportunidades ele teve depois, né? Se Deus quiser. Pois é. Então a gente não pode julgar, mas ali naquela hora ele saiu triste, né? Essa tristeza aí, cheio de tristeza que, né? A gente fica, no nosso caso também, se questionando. Será que eu, no caso dele, se tivesse muito dinheiro, no chamado dele, Jesus ia olhando para mim com amor, eu teria deixado, né? Os 12 deixaram, né? Foram todos chamados e deixaram, né? Mas esse aqui, esse 13º, que poderia ser o 13º, É. Mas Deus sabe, né? Porque eu acho que Jesus deve ter chamado já sabendo, porque
tinha toda a simbologia dos 12 das 12 tribos de Israel e etc. É, Mas, ou então ele era de é, 72, quem sabe. talvez no 72, né? Ninguém sabe. Mas enfim. é, Já tem muita Passar por coisa para tudo você que levar ele para sua oração, viu, pessoal? Vamos anotando já, aí. já esse apego aí na riqueza não é, Jesus não condena a riqueza, inclusive, né, aquele Zaqueu, ele disse, Uhum. não, eu dou metade dos meus bens ao pobre, se defraudei, eu devolvo 4 vezes mais. Jesus não pediu para ele dar tudo aos pobres, não, É. mas acolheu o Zaqueu lá que deu metade e devolveu 4 vezes o que ele tinha roubado, né? E Jesus diz, a salvação entrou nessa casa. Uhum. Então, naquele caso lá do Zaqueu, ele aceitou o Zaqueu do jeito que ele estava lá, né? Com a metade dos bens, não pediu tudo aqui, como nesse caso aqui do homem, né? E aquela questão como é que eu vou dizer, da reparação justa, né? A gente vê que faz parte também do nosso arrependimento reparar o pecado, né? Por isso que a gente se confessa e por isso que a gente tem uma penitência. E a Exatamente. questão da reparação aqui, nesse caso de Zaqueu, ela foi mais do que suficiente, né? Ela foi além Foi do que além. era, né? A lei, a lei Não só restituiu, não mas foi previa além. fato, né? Ele deu mais do que a lei pedia, né? Então, Sim, foi além, né? E isso não impede também de nós irmos além, porque, como está dizendo, né? A lei manda, né? A lei da igreja manda jejuar apenas 2 dias no ano. no Jejuar, ano. abster-se de quarta-feira de cinza e sexta-feira santa, né? E as outras sextas-feiras são dias de penitência. Sim, Mas você pode ir além, claro. não tem problema. Dentro da Você comunidade nós pode. temos essa tradição de jejuar toda sexta-feira, né? De fazer um jejum mais, né? Aguardar a abstinência e também fazer o jejum dentro da comunidade. Pois é, uma forma de penitência também. A lei da igreja pede penitências nas sextas-feiras, né? E a E na abstinência. quarta-feira de sexta-feira santa, que é o preceito mesmo. Exatamente. E aí, dependendo da diocese onde você estiver, no Brasil você pode comutar a sua abstinência por um outro ato de piedade, mas você precisa olhar também de acordo com por diocese também, porque em algumas dioceses a comutação não pode ser feita. Acho que no Brasil inteiro, foi uma questão da CNBB, no Brasil inteiro a comutação é permitida, mas nem todos. Aqui na Áustria eu nunca consegui achar nada. Eu faço sempre Foi? abstinência porque eu não vi em lugar nenhum que a gente pode comutar. Aqui na Conferência dos Bispos Austríacos eu não achei. Então eu não estou dispensado da abstinência por um É. outro ato de piedade. Então eu faço abstinência mesmo nas sextas-feiras, além do jejum, evidentemente. É porque o Código de Direito Canônico, ele é universal para a igreja no Sim, mundo inteiro, mas o Código prevê mesmo de acordo com as conferências. No caso sim. aí, na Conferência da Áustria, eles não tiraram Não essa aí, não tiraram a deram essa abstinência, não. situação. É Então, assim, pode até ser sim, que tenham tirado, mas eu até agora não achei nada que dissesse que pode ser é, comutado, né? Então, eu não sei os nossos amigos aí que estão assistindo de outros lugares aí, talvez pudessem comentar aí, na Itália, lá nos Estados Unidos, né? é, Algum outro lugar aí nos países aí da América Latina, se na sua conferência, na sua nossa, diocese é permitido ou não, né? Mas isso aí a fica aí o comutação. comentário dos irmãos aí Fica para a nós. curiosidade aí, se você sabe se na sua diocese, na sua conferência episcopal, eles deram a comutação ou não. Mas eu acredito que, por exemplo, na maioria dos países da África, por exemplo, essa comutação já é já quase É comum, né? dado como certo, né? Porque assim, a maioria das pessoas já não come carne mesmo normalmente. Sim. Então, deixar de comer carne não é um sacrifício, portanto, não tem como você precisa fazer, na verdade, um outro sacrifício. No caso, no Uhum. Brasil, enfim, vai depender também de cada situação. Vamos voltar aqui. O que está faltando da gente falar? Eu acho que no terminar o evangelho aí, que a gente Uhum, também já comentou, né, termina com no mundo futuro a vida eterna e a pergunta inicial do bom mestre aí, que devo fazer para ganhar a vida eterna, né? Então, uhum, o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus dá aqui a resposta no fim, que a gente que deixar tudo por ele e pelo evangelho, por causa dele e do evangelho, receberá 100 vezes mais e no futuro a vida eterna, né? Então, uhum. será que isso é suficiente, assim, ou só, assim, né? Porque outras passagens, como eu já comentei em Lucas 10, aquele do bom samaritano, antes do bom samaritano, Jesus pergunta também, faze isto e viverá, né? Uhum.
Mas também lá em Mateus também tem no sermão lá da montanha, né? Jesus vai dizer lá sobre o Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que Que faz a faz a vontade. vontade de Deus. Então, quem faz a vontade entra no reino dos, entra, né? Uhum. Mas quem não faz, aí o problema de fazer a vontade ou não fazer a vontade, né? É, e também é aquela a direita e a esquerda, porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, né? Mateus 25, né? Exatamente. E aí a questão, exatamente. Quem vai para o céu foi quem fez alguma coisa. Ah, Senhor, mas eu não fiz nada. Exatamente por isso. Exatamente. Eu tive fome, você não me deu de comer, goodbye, né? Omite. Vá para aqui É, para minha esquerda, é né? o pecado da omissão, que às vezes pode ser muito pior do que o pecado da ação, né? Você, claro, que matar uma pessoa é um ato terrível, né? Gravíssimo também. Gravíssimo. Mas você omitir, deixar de dar um conselho a uma pessoa que vai fazer um aborto, por exemplo, você ficar calado e achar que, não, a pessoa que resolva por si, você está sendo omisso, você também está pecando, né? Sim. É o pecado da omissão, não é apenas fazer coisas, né? Mas o fato de não fazer, não falar quando deve, quando precisa, também é um pecado gravíssimo, né? Pode ser um E aí pecado. também é aquela coisa, você tem, por exemplo, você tem comida e você vê que a pessoa está com fome e você não dar comida, é um pecado grave também. Né? As pessoas Também, às vezes acham que, ah, não, mas eu nunca matei ninguém, mas você poderia ter dado comida para uma pessoa que estava com fome. Isso também é um pecado grave. Enfim. exatamente. Que o Senhor nos livre aí também, nos dê essa consciência também. É, eu acho que é um ponto aí também para a nossa oração aqui, né? O que é que eu estou fazendo para ganhar a vida eterna? Fazendo não é só cumprir os mandamentos, mas também ir além, né? Essa revisão de vida aí que também a gente é convidado a fazer toda noite, né? Sim. Para ver, porque não basta a gente, né, ticar, né? Às vezes a pessoa entra lá no confessionário lá só com a listinha, fiz, não fiz, né? Não é assim. Se não tiver arrependimento e desejo de conversão real, né, você está perdendo uma grande graça e um grande fruto da própria confissão. A confissão dá essa também junto com a confissão e o perdão dos pecados, dá a graça, dá a fortaleza para você lutar contra aqueles pecados. Mas aí, assim, mais do que lutar contra o pecado, né, o Santo Tomás de Aquino ele vai falar que a melhor maneira de lutar contra um determinado pecado é viver na virtude contrária àquele pecado. Né? Sim, A gente nunca vence a gula fazendo jejum nesses dias. A gente vai vencer a gula vivendo a temperança. E a temperança não só no comer, mas em todas as outras coisas. Quando a gente vive a virtude contrária ao pecado, a gente tem muito mais chance de vencer aquele pecado do que focando no pecado, porque a gente acaba que, enfim, centraliza demais e a gente perde o foco, porque nosso olhar tem que estar diante de Deus, né? Tenho sempre o Senhor diante dos meus olhos e se tenho ao meu lado não vacilo, diz o Salmo. exatamente. Então, o Exatamente. nosso olhar tem que estar sempre voltado para Deus e não voltado para o pecado. Então, a gente vai vencer o pecado lutando para viver a virtude contrária àquele pecado, seja a virtude da temperança, seja a virtude da pureza, da castidade, ou seja lá o que for. Mas nunca é focado no pecado, né? Ali no contrário. E como é que a gente vai conseguir saber qual é a virtude que a gente tem que exercitar? Fazendo a revisão de vida, olhando o nosso pecado. Enfim. Exatamente. É isso. Vamos então fazer a nossa oração para ver se a gente chega aqui ao final do nosso Vamos tentar manter. Nós estamos em 39 minutos manter, de né? gravação aqui. Pois é, vamos um finalzinho agora só com a oração, entregar a Deus nosso domingo. Hoje não conseguimos gravar mais cedo e estamos aqui agora no final do sábado para muitos lugares, mas se Deus quiser, né, após aqui terminarmos aqui, o Felipe vai conseguir aí Deus quiser, editar não vai ter e trabalho. lançar no final do sábado aqui para aqui no Brasil e pelo menos o domingo todo você já pode nos assistir e se não deu seu like aí, né? Deixe seu like agora. É. Então é isso. Quem Vamos reza rezar, hoje? né? Não sei quem reza. Quer rezar? Eu posso rezar também. Pode rezar, reza então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra.
que é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, como tu nos fala na liturgia de hoje. Te louvamos, Senhor, pela sabedoria, Senhor, que é a tua palavra, que vale mais do que qualquer riqueza, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, a graça de confiarmos sempre na tua palavra, que é viva, que nunca nos engana, nem pode nos enganar. Dá-nos, Senhor, a graça de cada dia nos aproximarmos da tua palavra e vivê-la, praticá-la, assim que tu nos chamas, Senhor, a praticar os teus mandamentos, a tua palavra para nós nesse dia. Te pedimos a graça de vivermos este domingo na tua graça, pela intercessão da tua e da nossa mãe, a Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santo. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, muito obrigado a todos por terem assistido até o final. Se você assistiu até o final, escreve aqui, assisti até o final. Não esquece o seu like, compartilha se você gostou e até a semana que vem. Se Deus quiser. Shalom, Deus abençoe. Até segunda-feira. Amanhã no podcast aí também. Sim, Podcast não amanhã, no Instagram. amanhã no Amanhã, Instagram e no YouTube, nas Instagram, nossas Instagram e meditações. Telegram. E Até. também, é, e a oração, né? O Felipe não tem conseguido aí Ultimamente todos está os sendo bem dias, difícil. Tava mas doente, mas vai dar certo. vai dar certo. Reze aí também pelo Felipe aí por nós aí para a gente ser fiel. Amém. Deus Shalom. abençoe.